Olá, tudo bem? Meu nome é Elmo e você é bem-vindo neste canal Minutos com Jesus. E o nosso tema de hoje é sobre o Apocalipse. De fato, nós vamos fazer aqui uma introdução sobre o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, na verdade, ele traz uma mensagem de esperança para os cristãos. Também traz alguma coisa para os não cristãos, mas o foco dele é para os cristãos. Ele é um livro que possui muitos símbolos e ilustrações, né? E o livro do Apocalipse é considerado de difícil compreensão por muitos, assustador um pouco, né, para outras pessoas. Mas a mensagem do Apocalipse é a esperança e não o medo. Vamos lá então, o que significa o livro do Apocalipse, bem rapidamente, né? Então, revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Esse é o primeiro versículo do livro de Apocalipse, entendeu? Revelação de Jesus Cristo, portanto. E a revelação de Jesus Cristo é um vocábulo em português, né? O vocábulo em português, revelar, derivado do latim revelare, é geralmente a tradução do termo hebraico galô e do termo grego apocalíptico, por isso apocalipse, né? Substantivo apocalipsis, que corresponde a esse termo na Septuaginta e no Novo Testamento. Os escritores clássicos, na verdade, traduziram a palavra apocalipse por revelação, que também vem do termo em inglês revelation, né? E esta foi vertida para o latim com tal sentido, em razão do verbo revelar, que frequentemente é empregado nas Escrituras e tem esse sentido, né? Como Provérbios 11:13, Daniel 2:22 e também Daniel 2:28. Vocês podem conferir lá. Então a revelação ela tem dois pontos focais. O livro de Apocalipse tem dois pontos focais: os propósitos de Deus para a humanidade ou para os cristãos e também sobre a pessoa de Deus. Por um lado, Deus informa os homens a respeito de si mesmo, quem é ele, o que tem feito, o que está fazendo e o que fará, passado, presente e futuro, né? E o que requer que os homens façam. Assim é que o Senhor tomou Noé, Abraão e Moisés, aceitando-se em revelação de confiança, informando-os sobre o que havia planejado e qual era a participação desses homens, né, no plano dele ou no plano de Deus. Aí pode conferir lá em Gálatas, ou aliás, em Gênesis 6, 13 a 21, 12, 1 também, e no Êxodo, capítulo 3, 7, 22, e assim por diante. Ou seja, é um manancial de informações sobre esse aspecto que nós temos na Bíblia, né? Então, semelhantemente, o Deus Todo-Poderoso declarou a Israel as leis e promessas de sua aliança através de Abraão, de Moisés, né? A gente pode conferir isso lá no capítulo 20 e 23, e assim por diante. Por outro lado, quando Deus envia a sua palavra aos homens, ele também confronta consigo mesmo. Por exemplo, a Bíblia não concebe a revelação como uma simples transmissão divinamente garantida, mas antes como a vinda pessoal de Deus aos homens, para tornar-se conhecido deles através da sua própria palavra. E aí também tem muitas passagens que nós podemos conferir. E seu conteúdo, ou o conteúdo deste livro, se compõe de 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas. Olha que interessante. Pode conferir as perguntas lá no capítulo 5:2, 6:10, 6:17, 7:13, 13:4, né, duas vezes, do capítulo 15:4, 17:7 e 18:18. Então, a Bíblia divide a raça humana em três partes, percebam. Quer dizer, os judeus, os gentios e a igreja. E a gente pode conferir isso em 1 Coríntios 10:32. E contém uma mensagem para cada uma das três partes, né, ou das três classificações ou categorias que Deus estabeleceu.
Sim, para não ficar muito longo, nós vamos só realmente fazer uma introdução, né? Então, o livro é composto ao redor do simbolismo do número 7. Aqui eu vou abrir um pouquinho mais para vocês, tá? As 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, onde existiam essas 7 igrejas, né? Hoje a atual porção da Turquia Asiática, que está lá nos capítulos 1 e 3. 7 selos num livro que se encontra na mão direita de Deus, olha só, capítulo 5. Capítulo 5, nós vamos ver as 7 trombetas que anunciarão uma das 21 chagas, ou 7 das 21 chagas, né? Que são os castigos estranhos que vêm por aí. Capítulo 8 ao 11, na verdade as trombetas vão dizer, né? O que Deus tinha falado sobre os 7 selos estão no capítulo 5 e 6. No capítulo 1:20, nós vamos ver sobre os 7 anjos. São já agentes divinos, né? Muito bem, nós vamos aqui ainda considerar uma série de outros pontos de número 7. Um cordeiro com 7 pontas e 7 olhos, que estão nos capítulos 1 e 4 e 4 e 5. 7 trovões, capítulo 10:3. Há também a referência de um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 7 diademas, que está no capítulo 12:3. A besta semelhante ao leopardo tinha 7 cabeças, capítulo 13. No capítulo 17 do livro em foco, nós vamos ver 7 cabeças. Há também 7 montes e 7 reis, que estão nos capítulos 17:9, ou versículos 17:9 e 10. Para os remidos do Senhor, há também 7 bem-aventuranças. Esse é o foco principal, né? Para os cristãos, né? Que está nos versículos 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, ou 20.6, 22.7 e 22.14. Assim, nas personagens principais, nós também temos 7, né? A mulher, que está em Apocalipse 12:1, o dragão, o menino, que está no 12:5, Miguel, o arcanjo, a descendência da mulher, são figuras apocalípticas, né? A besta saindo do mar, a besta saindo da terra, que estão no capítulo 13. E também encontramos 7 visões separadas em si e sem conexão, cada uma completa em si mesma. Há também 7 promessas, é o segundo ponto aqui, né? Para aqueles que vencerem, ou que vencerem, né? Ou para aquele que vencer. E há 7 cores hebraicas, que significa as 7 cores no arco celeste, capítulos 4 e 10. O 7 declara o escritor, o Dr. Locker, que provém de uma raiz hebraica que significa ser completo, satisfeito ou ter suficiente, ou transmite a ideia de perfeição e totalidade. Então essa é o conceito do número 7 do ponto de vista da numerologia hebraica, né? Não estou falando de Cabala, tá? Esquece Cabala. Então, o papel importante que este número 7 no Apocalipse é provado pelo fato de que João, ao usá-lo, não menos que 50 vezes, né? 50 vezes aparece o número 7 no livro de Apocalipse. Para vocês terem uma ideia, o quão é importante o número 7 para a história da humanidade. Aí nós, falando um pouquinho do autor, né? O autor desta grande obra é quem? É o próprio Deus, né? E esta está na primeira declaração que eu lá no início citei, né? Revelação de Jesus Cristo. É a primeira declaração do livro. Do ponto de vista humano, é atribuído a João, o filho de Zebedeu, ou seja, o apóstolo João, filho de Zebedeu, né? Conforme a gente pode ver em Lucas 5:10, entre outras passagens. Então, a autoria do Apocalipse, a pessoa de João é comprovada tanto pelas provas externas quanto internas. Ou seja, não se discute esse aspecto das provas, né? Muito bem. Então ele foi escrito lá pelo ano de 96 a.C., ou
depois de Cristo, né? Depois, no final do primeiro século, na verdade. Muito bem. E eu queria, sim, fechar a observação, essa introdução aqui do livro de Apocalipse, porque tem vários métodos de interpretação sobre este livro, né? Ou sobre a escatologia como um todo dentro da Bíblia, né? O Apocalipse ele tem sofrido vários pontos de vista e interpretações, tanto no passado quanto no presente, sendo, porém, 5 definidos como os mais, como os principais, né? Com mais assim força. O primeiro deles é o ponto de vista preterista, ou seja, este é um método que é praticamente oposto ao método futurístico. E o segundo, então, é o ponto de vista histórico, ou seja, os intérpretes entendem e assumem, né, essa posição e procuram encaixar todos os acontecimentos previstos no Apocalipse em várias épocas da história humana. Então, e o terceiro, na verdade, é o ponto de vista futurista, ou futurístico, como queira, o que nós aceitamos em razão de se coadunar com o conteúdo e argumento principal do livro, né? Então, esse ponto de vista aceita que os acontecimentos narrados nos capítulos 1 e 2 e 3 são de fato históricos e tiveram seu cumprimento nas igrejas existentes naqueles dias, no pequeno continente lá que eu citei da Ásia Menor, né? Antiga porção da Turquia, ou uma porção da Turquia asiática hoje. Muito bem. E tem o quarto ponto, que é o ponto de vista simbólico ou místico. Alguns eruditos dessa escola creem que o livro do Apocalipse não é essencialmente profético e nem histórico, mas é uma coletânea de símbolos místicos que visam ensinar lições espirituais e morais. Ou seja, nós não acreditamos nisso, né? Bom, e vamos falar agora do quinto, que na verdade é um resumo desses todos, que é o ponto de vista eclético. Ou seja, alguns intérpretes do Apocalipse misturam todas as ideias, ou essas ideias que citamos, né, essas que foram expostas, de modo que nenhum domina as demais. Mas, de modo geral, o que predomina aqui é o ponto de vista futurista, tá? É claro, citando que alguns aspectos que estão citados nos livros aconteceram, né? No começo do milênio passado. Então é isso que eu queria dizer, e o livro, na verdade, ele nos ensina lições morais, lições de todo tipo, né? Principalmente lições em relação à fé cristã e principalmente no sentido profético, né? Ele, na verdade, é um livro essencialmente profético, do começo ao fim, porque no começo já fazia profecias para as igrejas que Jesus mandou as 7 cartas. Então é isto. E o segundo versículo, eu vou ler o segundo e o terceiro aqui para a gente fechar então esta introdução. O segundo versículo ele diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. Ou seja, o primeiro era a revelação de Jesus Cristo, né, enviada a João. E o segundo é o qual testificou da palavra de Deus. E o terceiro, que é muito interessante, diz assim, ó, e já tem aqui a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem e aquele que guarda as coisas que nela estão escritas, ou que nele, né? Que nela, é o seguinte, nas palavras desta profecia, né? Que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a bem-aventurança aqui, no primeiro ele fala no singular, né? Que é aquele que lê. Porque na época, lá nas sinagogas, um lia e os demais ouviam, né? Diferente de hoje que todos podem ler, né? Mas bem-aventurado aquele que lê. Então aquele que leu, aquele que ouviu e aquele que guardou as coisas que estão escritas na palavra dessas profecias, né? Ou nessas profecias, então este será bem-aventurado. Esta então é a primeira das bem-aventuranças, das 7 que eu citei neste livro, né? Que você pode ler os capítulos todos, os 22 capítulos, né? E os 404 versículos que você pedindo então o discernimento do Espírito Santo, ele vai te dar para você entender cada passo. Mas tem muitas coisas por aí que você pode pesquisar e vai aprimorando o seu entendimento sobre as últimas coisas que estão
as últimas coisas, ou seja, a escatologia significa as últimas coisas que irão acontecer, né, sobre a face da terra para a redenção da humanidade, tá bem? Era isso que eu queria passar para vocês. Lembre-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu desejo então que você tenha o discernimento de tudo que você for ler e que você seja muito abençoado. E estamos por aqui desejando que você continue ouvindo os áudios, compartilhando, curtindo, tá bem? Deus abençoe e até a próxima.